Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao canal Tricolor por aí, um canal que só fala do São Paulo. Que mentira, fala de outras coisas também. Mas tamo aí, né? Vamos aí dar um like aí, se inscreva no canal e vamos aí, né? Hoje tem bastante assunto, né? Ontem eu não gravei vídeo, ontem foi corrido. Tive que fazer umas coisas aí e deu um problema aí, mas enfim, vida pessoal, isso não importa. Mas tem bastante assunto pra falar, né? Falar da Dorival, falar da convocação da seleção, né? Vamos falar sobre isso também hoje. E vamos falar também do jogo hoje contra o Milionários também, né? Estreia do Dorival e tal. Então, três assuntos aí pra nós começar, né? Então vamos falar, né? E vamos dar um compilado aí, vamos ver o que esperar da seleção aí. Se vocês gostaram também, comente aí, deixa seu like aí. Vamos falar em essa da seleção, o que esperar a seleção. Agora acho que finalmente começa o espírito de Copa do Mundo, né? Então, hoje começa o espírito de Copa do Mundo, começa ontem, né? A partir de ontem começou esse espírito aí. E vamos falar, né? Tá acabando essa primeira parte do campeonato, não só do Campeonato Brasileiro, mas da Sul-Americana e da Copa do Brasil, que deu uns bye-bye. Então vamos falar, né? Então, ontem o Dorival se apresentou, né, no São Paulo, com o seu Rui Costa. Ontem o seu Rui Costa meio que deu um. Meio que quis dar uma uma desculpa, falou que talvez errou o tempo da demissão do Crespo, tá, mas não falou completamente, mas enfim, né? E aí o Dorival se apresentou ontem, falou que pode usar a base, né? Uma coisa que eu fiquei muito aliviado, eu espero que, que cumpra, né? Que o seu Rui Costa falou que o. Vamos já falar um pouco dessa parte administrativa, eu volto pro Dorival rapidão, pra nós já, né? Pra gente falar, que eu quero falar um pouquinho também, eu falo agora já antes que eu esqueça, né? Sobre essa direção de São Paulo, né? Esse corpo diretivo do São Paulo aí, do seu Rui Costa, seu Rafinha que tava lá passeando lá, né? Tirando foto lá, como se a coisa estivesse bom. E seu Macis, né, cara? Por quê? O seu Macis aí, eu vi no canal 3E, né? E o Alessandro Salvador, né? O Alessandro Salvador deu uma notícia no sábado, após o jogo do São Paulo e Fluminense, que o Arboleda iria se entregar ao São Paulo, né? Ele tinha falado assim, né? Outro companheiro depois e começou a ter esses rumores, né? E aí ontem na entrevista coletiva o seu Rui Costa falou que não tem possibilidade nenhuma que não vai votar pelo comportamento, enfim, né? E aí o seu Alex Salvador ontem, na live do Ronaldo Tironi, pegou e falou, e daí citou que a fonte dele era o seu Macis, que tinha falado textualmente que em 10 dias talvez o Arboleda se entregaria, né? Ele dando uma fonte, né? O seu Alex Salvador. Então eu confio muito no Alex Salvador e no Ronaldo Tironi. Então, para o negócio provavelmente era verdade. Eles são jornalistas com credibilidade, né? E o Alex Salvador falou isso. E por que eu tô querendo chegar nesse ponto assim? Não tô nem querendo entrar no mérito de que tava certo, errado. Mas é que eu fiz. Antes do áudio vazar um áudio um pouco hoje, ou se saiu um áudio do seu Macis intencionado. Não, mas eu vou dizer, vou levar até onde se sabe até aqui que foi vazado. Não sei se foi, tenho meu palpite, meu chute, que não, que foi intencional. Mas enfim, mas não veio o caso. O importante é que tá ali, né? E ele mentiu, falando que não ia mandar o Roger de jeito nenhum, né? Que não tinha dinheiro, que o Dorival custava o olho da cara, né? E praticamente dizendo, não tem como contratar o Dorival. Não deu 24 horas depois, após o round, ele manda embora o Roger e contrata o Dorival, né? E ontem acontece esse episódio. Ontem saiu esse episódio do Alessandro falando sobre isso. Por que eu tô querendo chegar assim? Que, sinceramente, em 4 meses, 3 meses, o seu Macis já não tem credibilidade nenhuma, cara. A gente falava do seu Casares, que falava da Pascassi, ou que era o conto da série. O seu Real Macis também é assim, cara. Também passa uma sensação que também as palavras deles ter a mesma validade de que nota de R$ 3. Vale menos que uma nota de R$ 3, cara. Entende? O. Ele falou uma coisa, pouca gente fala sobre isso, é uma coisa que eu fiquei interessante. Que ele falou lá no áudio lá, eu nunca falei que o São Paulo ia ser campeão, eu nunca dei esse mérito, tal, não sei o quê. Mas quando o seu diretor chega e o seu Rafinha chega falando aquilo ali na coletiva da apresentação do Roger, que pensava em ser campeão, que contou aquele conto serê, que imagina, estava trabalhando com o Muricy, que isso dá a sensação que você compactou com ele, porque você tem a palavra, tem um cheque. E você em nenhum momento chegou e falou, não é isso que nós queremos. Até porque mandaram embora o Crespo que tinha esse discurso mais humilde, né? Que também nunca falou que o São Paulo ia brigar para não cair. Falou pensar nos 45 e tal. Um discurso mais pé no chão. Que era o que a diretoria, que era o que o São Paulo, no meu entendimento, e a torcida de São Paulo, entendia que era o melhor pro São Paulo, né? Então, a partir do momento que você fala assim, nunca falei. Nunca falou até a página 2, né? Se não é Macis. Até a página 2.
Porque você dá a entender sobre isso, entende? Então, assim, como eu falei, a sua palavra, na minha opinião, não só dele, do Rui Costa também, sinceramente, essa diretora de São Paulo, esse corpo diretivo de São Paulo, tem mais credibilidade que nota de R$ 3, entende? Então, por que eu tô falando sobre isso, cara? Porque eu acho que o seu Macis e essa corpo tinha que convocar novas eleições. Eu acho que eles não têm mais força, eles não têm mais cancha, mais tamanho. Nunca tiveram, né? Mas menos ainda, né, cara? Porque, como eu falei, a palavra não tem credibilidade, a turbulência tá um caos, São Paulo tá um caos gigantesco, né? E eu acho que também, assim, aí é uma impressão minha, que o ego dessas pessoas são muito forte, né, cara? Porque o seu Macis veio, como eu falei, com o discurso, não, eu não vou me candidatar, não ficarei, bababá, e papapá. Já há rumores que quer se candidatar, que é isso, né? Então, por quê? E aí eu fiquei imaginando também, e pensa vocês, meus amigos. Você que tem, então, você pode ter um negócio bom e tal, isso aqui. Mas tem, então você não era nada assim, né? Ninguém te conhecia, né? Só tirando aquele teu círculo social, ninguém te conhecia. Ninguém sabe quem era você. Entende? Daí daqui a pouco você começa a aparecer, você começa naquela coisa lá que teve lá, pra ir da esclaração, lá do Alter Júnior, aquele que saiu lá do conselho, esqueci o nome dele. O ex-presidente do conselho que foi afastado agora, esqueci o nome dele, Alter Soares, esqueci o nome dele, convocou lá e tal, e parecia que queria dar um golpezinho. Tinha torcedores lá no negócio que chegou e deu uma queixa, deu uma pressa nos caras lá, no Aidá, no seu Leco, né? Falou que não aceita golpe, e tirou ele, veio todo pomposo, tudo com o negócio, entendeu? Porque imagina o ego do cara, nunca foi com esse, tem tudo, por mais pouco que seja, tem uma certa podre, ele tirou outros carinha lá e tal. Então ele tinha uma certa moral, ele começou certamente bem. Mas assim, esqueceram de avisar pra ele que o fazer bom dele dura um dia, entendeu? Qualquer passo em falso que eles derem, ia cair tudo por terra, né? Ia cair tudo por terra, porque a torcida de São Paulo já tá na bronca com tudo que tá acontecendo, né? Me parece que é entre a direção, o conselho, os dirigentes, a diretoria, até o sócio e os torcedores de São Paulo, é real, né? Real, assim, eu, você e pessoas normais assim na rua, há uma desconexão gigantesca, né? Eu acho que é uma conexão gigantesca. Acho que, como dizem hoje, não dá match, não tá dando match, né? Eu acho que eles estão num mundo fantasiosos, na minha visão. Um mundo de Nárnia, um discurso, assim, aristocrata, assim. Eu sou professor de história, assim, né? E me dá a impressão, assim, lembrando, assim, que parecia os aristocratas, a nobreza do século XVII, século XVIII, que ficava no rei, os nobres, o clero lá em cima lá, né? E ficava o povão embaixo lá, se ferrando, se fudendo, tá ligado? Então me parece que é um pouco disso. Aí os caras vivem no mundo da lua, me dá a impressão que vivem naquele mundinho deles lá, aquela baboseira, aqueles puxação de saco, e a palavra é real. O sócio do São Paulo tá uma bosta, né? O torcedor não tá na bronca com tudo que tá acontecendo. É um clube. Hoje o Morumbi deve estar um público extremamente pequeno, eu ouso dizer que deve ser o menor do Morumbi, entende? Então, assim. Então você não pode ter esse pampa achando que você é tudo isso. O seu Rui Costa também. O seu Rui Costa, por exemplo, se tivesse mantido o Crespo, ele teria muita moral, né? Mas é igual eu falei, esses caras, eles não têm esse tamanho, não têm estofa ainda, eles nunca fizeram nada pra poder ficar errando. E errar do jeito que erraram, né? Então, como eu falei, eu acho que São Paulo precisa se acordar, São Paulo precisa ter uma direção, precisa ter novas eleições, precisa ter uma ideia. São Paulo precisa ter. O São Paulo hoje tem presidente, mas não tem normas, não tem ordens, não tem ideias. E como eu falei, com todas essas coisas de erros dessa direção e desse rima essa falta de credibilidade, porque pode parecer pouco, mas a impressão que dá é que ninguém confia, cara. Ninguém confia publicamente assim. Eu acho que eles não têm mais saco nenhum. Eu, pessoalmente, preferia que fizesse novas eleições. Eu acho que esse presidente não dá pra ficar com esse presidente, sinceramente. Não dá. Eu torço, assim, sinceramente, assim, por isso que a coisa que fizeram tinha que gastar com o Dorival, trazer o Dorival. Porque eu acho que o Dorival o Dorival um cara grande pra mínima manter o São Paulo na primeira divisão, assim. São Paulo não tem um joque, não tem um desânimo lá embaixo, entende? Eu tenho, por isso que o São Paulo tá largado as traças. Tem o seu Rui Costa, que pra mim já também não tem credibilidade nenhuma, né? Que tá lá pro né? O seu Rima Cês, que a palavra dele vale menos que uma nota de R$ 3, né? E o seu Rafinha também, que não sabe quem veio também, né? Vou te falar a verdade também aí, o Rafinha, olha, fala, e bababá. Fala não, né? Não fala nada, some, né? Vê como falando fora, mas até agora também sumiu, né? Então, é isso que eu queria falar. Então, acho que a direção de São Paulo tem que dar um jeito de sair, porque é uma diretoria tão arrogante quanto a do Casares, hein?
tão arrogante, né, cara? Não deixaram o sócio lá. Aliás, né, tiveram uma faixa lá que só torce pro São Paulo no sócio lá e mandaram tirar lá, não gostaram, né? Então deve torcer pro Corinthians, pro Palmeiras também, pra rivais, né? Porque só pro São Paulo, né? Porque ficaram bravinho na hora de criticar, né? Então é uma diretoria tão ditatorial quanto a do Casares, né? Tão maléfica quanto a do Casares, entendeu? Pra mim, sinceramente, essa diretoria já. Olha, já cansei. Eu já larguei também, né? Então, parar disso, ó, tá bom? Falando da chegada do Dorival ontem. Então, o Dorival se apresentou lá, aquele jeito do Dorival, falando blá blá blá, quer apresentar, babá. Eu acho que São Paulo vai ter que ter reforço, né? Aliás, falando do Arboleda antes, né? Que daí falaram do Arboleda, da integração do Arboleda, falou que não vai integrar. Ainda bem, né, cara? Minimamente, cara. Porque eu, assim, com todo respeito, assim, quem é torcedor do São Paulo, cada um torce de uma maneira, né, mano? Eu não sou dono da razão, não sou mais torcedor, eu não gosto de ficar pautando torcedor. Acho que cada um torce da sua maneira, e cada um vê o futebol da sua maneira, cada um que é. Somos 20 milhões de torcedores, ninguém vai ser igual, né? Cada um vai ter pensamentos parecidos, ou tem um aspecto, então, cada um. Na minha visão, é inadmissível aceitar uma Arboleda, cara. Eu acho inadmissível, cara. Eu, sinceramente, aqui eu já vou dar uma opinião aqui já sobre a Arboleda. Pra quem cogitou, eu acho uma coisa assim, cara, uma falta de vergonha na cara, sinceramente. Eu vi pessoas que têm credibilidade, que eu gosto muito, que é o Sr. Arnaldo e o Tirone, por exemplo, sendo favoráveis, querendo fazer prática, e eu, sinceramente, assim, eu sei que eu falo, mas eu prefiro o Dória e o Sabino ou o Tolói do que a Arboleda. Nesse aspecto, sim, prefiro. Eu vou te explicar por que eu prefiro. Tecnicamente, claro que o Arboleda é muito melhor que esses dois. Esses dois é muito ruim. O Arboleda, o Dória e o Alan Franco, o Tolói, o Tolói, dois zagueiros horrorosos, cara. Dois zagueiros que, aliás, seu Rui Costa que trouxe, né? Tem que falar também, né, seu Rui Costa? Dois veteranos ruim que dói. Um só se machuca e outro ali, cara. Você tá de brincadeira aquele passe que o seu Dória quis dar a Ronaldinho, né, cara? Um cara que não joga porra nenhuma, é uma porcaria como jogador de futebol, pelo menos na passagem de São Paulo, nem na passagem. Aliás, dois que retornaram pro São Paulo, né, cara? É inacreditável, São Paulo, né? Não fizeram nada, dois horrorosos, né? E logicamente que é melhor que esses dois. Só que assim, né, cara? Assim, nome da Tex, nome de três pontos vai deixar o que? Tudo, cara. O cara pisar. O cara ficou um mês fora, entende? Ficou um mês fora. Fora os atrasados, as outras pataquadas da boleta. Uma falta de respeito com a instituição, entende? E assim, com todo respeito a essa galera, e eu, como eu vou citar aqui o Arnaldo e o Tirone, porque são jornalistas que eu respeito muito, eu gosto muito deles. Cara, sinceramente, achar isso, né, cara, do Arboleda, por causa de praticidade e tal, cara, sinceramente, assim, cara, eu acho que esse valor, porque nome disso vai fazer o quê? Vamos supor que ele visse e jogasse bem e tal. Mas se o São Paulo chegar na final da Sul-Americana, ele desce o pé, entende? Entende? Então, assim, nome de que é melhor, vai deixar fazer tudo. Sinceramente, assim, cara, você tem que se valorizar, velho. Na minha humilde opinião, cara, cogitar o Arboleda, e felizmente o seu Rui Costa teve um pouco de vergonha na cara e não deixar, e o Alisson com a camisa São Paulo, eu acho inadmissível, cara. São Paulo não é mais o mesmo, eu entendo do você, concordo com você, né? Quer falar, então traz uma solução. Eu, por exemplo, eu traria o Isaac, né? Hoje, apesar que hoje o Alan Franco vai jogar, mas eu traria o Isaac e colocava. São Paulo vai acabar um agora já vai dar para a Copa. E com todo respeito, se você precisar, você não conseguir passar do Milionários. E eu vou citar de novo o Arnaldo aqui, porque o cara eu gosto muito do Arnaldo, mas ele tem um, um pânico, né, assim, que eu às vezes acredito, com todo respeito ao Milionário, que é uma equipe que tem muita torcida, Colômbia e tal. Cara, é o mesmo time que não ganha em casa do time reserva do Roger, né, cara? Os caras que, ninguém me conhecia. Então você não pode precisar de um zagueiro direto pra ganhar um time desse, com todo respeito, assim, entende? São Paulo tem a obrigação de ganhar do Milionário, cara. Esse Milionário é um time ruim, cara. É um time ruim. Não que São Paulo seja uma maravilha e tal, eles vão dar vida. Mas assim, com todo respeito. São Paulo for eliminar por causa disso, cara. Aí, sei lá, os jogadores também, né? Porque tem que passar do Milionário só por causa disso, na minha visão, né? Então, com todo respeito ao Milionários aqui, não quero passar prepotente. Mas tem que passar, entende? E assim, daí acabou essa primeira parte aí da negócio. Acabou, contrata um zagueiro, cara. Ah, mas São Paulo não tem dinheiro. Ah, dá um jeito de trazer dinheiro, pega empréstimo, ou pega um da base, ou vai na Série B. Dá um jeito. Passou pelo São Paulo o Dario Pereira, Oscar, Miranda, Lugano, André Dias, um monte de zagueiro bom, cara. E São Paulo sobreviveu, cara. O São Paulo passou o Tele Santana, passou o Raí, passou o Miller, passou o Rogério Ceni, passou o Luiz Fabiano, e São Paulo sobreviveu. Cara, São Paulo não consegue sobreviver sem uma boleta que, na minha opinião, não é nem de longe um dos maiores jogadores da história
nem na zaga do São Paulo, entendeu? É um jogador muito bom. Em alguns momentos falhou, assim, não vou entrar mais no que ele fez. Fora de campo, tô falando só. Fora de campo, tô falando só de em campo. Né, tem título da Copa do Brasil, tem uma história até que dá pra alguns respeitar, mas assim, nem de longe, é um jogador assim, tá nos top do negócio. Então, assim, ficar com essa sobrevivência papo aboleira, assim, sinceramente, pra mim é um pouco de amor pop. Então, eu acho inadmissível, assim, com todo respeito à opinião dos colegas e quem quer ter, eu acho inadmissível, acho uma vergonha, cara, esse cara não pode nunca mais vestir a camisa de São Paulo, entende? É inadmissível cogitar um negócio desse, na minha humilde opinião, né? E acho que o Costa, nesse ponto, fez certo, como tu tá fazendo certo com o Mark. Então, passei diretoria, passei o Aboleiro, Dorival, chega Dorival. E não falou muita coisa ontem, né? Não falou muita coisa ontem do Dorival, né? O Dorival é um cara que, é assim, não fala muito, papá, não sei o que, né? Eu confio no Dorival, acho que ele consegue fazer um campeonato pra mim minimamente decente, né? E minimamente decente eu falava em 5, 6, já tô começando a achar que ficar lá em sétimo, sexto ali tá bom demais, né? Eu acho que, pra mim, aí eu vou ter que falar a minha visão, que eu acho. São Paulo tem que mudar o esquema tático, preencher mais o meio-campo, né, cara? Eu acho que mexer em alguma coisa. Precisa ter mais ousadia, cara. Entra treinador e sai treinador. Outra coisa também tem que ver que esses moleques que estão acontecendo, né? Porque não joga nenhum, né, cara? Precisa ter rejuvenescimento. São Paulo precisa de se rejuvenescer, cara. Entende? Então, eu, por exemplo, falaram hoje de jogar com 4 meio-campistas, né? O Pablo Maia, Bobadilla, Danielzinho e Marcos Antônio. Eu acho uma boa. Acho que talvez desses 4 poderia tirar talvez o Pablo Maia e botar o Pedro Ferreira. Ou o próprio Cauli ali, pra dar aquele arma ali, ficar ali o meio-campo com o Danielzinho, o Marcos Antônio, quando o Marcos Antônio botar, e o Bobadilla, e o Cauli ali, ou eu que dava uma chance com o Pedro Ferreira, mas enfim, né? E dá negócio. Eu, que nem falei, se o Alan Franco não tiver condição de jogo, eu colocaria o Isaac hoje, né? Porque eu acho que não dá pra se jogar com o Dória, ele também, o Dória é muito fraco, né? Então eu daria uma chance pro Isaac, mas parece que vai vir que o Alan Franco vai jogar, né? Então, ele tentou compor. Então, assim, ele não falou muito, agradeceu lá e tal, falou que o São Paulo merece. Pediu pra torcida votar, né, pro Morumbi. Acho meio difícil votar hoje, por exemplo. Hoje parece que tá um público pequeno, né? Mas eu acho que o Dorival ele consegue se ajeitar, né, cara? O São Paulo tem que se ajeitar, né? O São Paulo precisa de paz. E aí que eu confio muito no Dorival, né, cara? Essa turbulência, a gente, torcedor, não pode deixar a turbulência política interferir em campo. Nós temos que ficar de olho na política, mas em campo também. São Paulo precisa vencer, cara. São Paulo precisa sobreviver. São Paulo tá num momento complicado da sua história, né, cara? Entendeu? O campeonato tá muito achatado. Aí o São Paulo tem 4, mas tá achatado. Entende? Então o São Paulo precisa ganhar. São Paulo tem jogos importantes. Eu tava falando com o meu irmão. E acho que o Dorival vai ter que arrumar se vai jogar com pelo brasileiro, né? Botafogo, o Remo e na volta pega o Atlético. Desses 9 pontos, o Paulo tem que fazer 7, cara. Tem que fazer 7. E o 7 que eu falo, pra mim, é as 2 em casa, né? Contra a Atlético não vai ser em casa de novo, né? Aliás, é uma vergonha, São Paulo não tem casa pra jogar, né? Ficar fazendo show no Morumbi. E empatar com o Remo fora de casa. Ou, né? Fazer 9 de preferência. Mas se fizer 7, tá ótimo. Então tem que fazer esses 7 pontos, né? Eu acho que o Dorival consegue, né? O Dorival é um cara, eu acho um bom técnico pra nível brasileiro, porque nós temos. O jeito dele jogar mais toque de bola, mais frustração. Eu acho que ele joga, ele é minimamente ofensivo, ele faz o time jogar, né? Então, eu gosto do Dorival, né? Espero, assim, que pelo menos no Corinthians, uma coisa que me incomodava, assim, no Corinthians, não me incomodava, assim, mas que eu espero que ele não faça em São Paulo, é ficar pedindo jogador, né? Ficar reclamando, botando culpa no elenco. É o que tem que aprender a se virar. Se perder, se não tiver, não pode falar, a culpa é da diretoria, eu pego um elenco assim, beleza? Mas não fica choramingando pedindo reforço, cara. Só tem que se virar. O que tem, cara. E o seu Ricosta tem que chegar no Dorival e falar: você vai fazer trabalho com isso aí. Com isso aí não é pretendemos chegar em sexto. Você vai conseguir? Não sei. Acho que consegue. Dá pra fazer um bom trabalho. Acho que o Dorival consegue compor com os elencos. São Paulo tem um 11 titular, né? 11 titular, tem um 11 titular que eu considero assim bom. Eu acho que tem, cara. Só que São Paulo, de novo, pecou o ano passado, enquanto os outros. A falta de planejamento. São Paulo não tem o planejamento. Essa coisa de que, São Paulo é time grande, tem que disputar tudo. Beleza, eu concordo. Mas assim, tem que ter prioridades, tem que ter noção, cara. Futebol não é. São Paulo tem uma péssima preparação física, tem uma péssima departamento. São Paulo todo dia só. O São Paulo, eu sempre falo, não pode se dar o luxo de ficar errando enquanto erra. E, consequentemente, quando colhe esses resultados, tá colhendo. Porque erra muito, entende? Erra muito, entende?
Então, como eu te falei, o que o seu Rui Costa fez com o Crespo comprometeu toda a temporada, cara. Comprometeu a temporada do São Paulo, velho. Comprometeu. E não só no aspecto não tá falando de pontuação, que também comprometeu, mas a parte física, a parte de contusão, tem a parte psicológica, a parte de paz. São Paulo não tem paz, entendeu? Ele conturbou o elenco. Que eu acho que ele não mediu esse cálculo, né? Me dá a impressão é isso. Por isso que eu falo no começo do vídeo, que essa diretoria é alienada. Não vive no mundo nada. Eu acho que ele não calculou. Tenho quase certeza que ele não calculou esse desgaste. Talvez ele vai reclamar aqui um pouco aqui, depois do jogo do ganho, esquece. Né? Talvez ele pensou nisso, reclama aqui, vou reclamar 2, 3 jogos, esquece. E não esqueceram, né? E não esqueceram. E vê com uma rejeição gigantesca, né? Eu acho que tem certas coisas que eu concordo, assim, como o pessoal fala. Eu acho que certas coisas tem que ter ideias, tem que ter convicções, tem que ter planejamento, não pode ficar dando ouvido para todo torcedor, que o torcedor vai falar com o fígado, vai falar com o coração, cara. O torcedor inteiro vai vaiar, não tem essa noção, não tem essa percepção total do que acontece no time. Eu concordo. Mas de certa maneira você tem que ouvir o torcedor sim, cara. Você tem que entender, cara. Você tem... Por exemplo, quando o Dorival pede a torcida de São Paulo, cara, tem que pedir para a diretoria ouvir a torcida de São Paulo, cara. Fazer promoções de ingresso, né? Fazer ingresso mais barato, chama mais, ser mais transparente, ser mais claro. Passar uma imagem apresentar a torcida de São Paulo de verdade, né? Não adianta o Ricosta falar que respeita, não tá respeitando, cara, em nenhum momento. Quando você faz uma decisão dessa, você não respeitou a torcida de São Paulo, por exemplo, entende? O sócio torcedor de São Paulo é ruim, o problema, o Kojima que tá ruim, entende? Quando o seu assim, eu acho inadmissível, com todo respeito, profissionais ficar debatendo com o torcedor, cara. Você fala, mas xingou, me ofendeu. Eu sei que é chato, eu sei que não deve se ofender, né? Principalmente ameaças familiares, isso é crime, né? Mas assim, mandando tomar naquele lugar, mandando, né? Que nem a torcida do Bahia fez com o Rogério. Eu entendo que incomoda, todo mundo pode ficar incomodado. Quem dizer que não é normal? Não é normal, né? Ninguém gosta de ficar um monte de gente xingando, paixão, a gente sabe que é ruim, né? Mas é torcedor, cara, torcedor, né? Torcedor aqui, cara, vai fazer isso. E eu sou numa época assim, não gosto, mas assim. Que então vai lá, o torcedor tem que estar na arquibancada. O torcedor torce. E tá torcendo. Tá? Esse cara de vender. Que a torcida de São Paulo. Cara, entende o que eu tô querendo falar? Pra mim, assim, como torcedor, me dá a impressão dessa que é muito desconecto. Desde a época do Casares. Eu acho que o Casares, num ponto, ele foi bem no começo ali, que ele fez o ingresso popular, se comunicava. Ali, né, acho que foi ali que ele trouxe o torcedor, né? Mas tá certo que era uma nova gestão, um novo ano. E depois da Copa do Brasil e adiante, eu acho que ele se perdeu nisso aí. Daí eu acho que, sei lá, que o ego, a coisa, botou em plano. Eu acho que ele deu uma perdida, né? Acho que ele achou que o terreno tava muito limpo pra ele, né? Daí botou as carinhas. Mas enfim, desde aquela época ali, o Leque também era assim também, então não há um olhar pra torcida do São Paulo, assim, pra dizer, não, pô, o que nós estamos fazendo, o que nós fazemos? Eu acho inadmissível também São Paulo jogar pra 20 mil pessoas, 15 mil pessoas, cara, é uma coisa assim vergonhosa, né? Mas por que joga? Alguma coisa tá afetando isso o ânimo do torcedor, né? Que é o mesmo torcedor que encheu o estádio até há 2, 3 anos atrás, né? Então, o seu Dorival tem que conversar com os seus mandatários, né? Pra falar isso, né? Mas enfim. Mas eu acho que o Dorival vai conseguir fazer um bom trabalho. Eu confio no Dorival, né? Acho que vai ter mais paciência. Eu sempre falo que o torcedor, que só precisa ter tempo para errar, porque é ser humano, ele vai errar também. Mas eu acho que ele vai conseguir, né? Mas o mais importante de tudo, Dorival, é fazer um resultado, acho que imediato. Essa última arrancada aí, São Paulo dá um sprint final. Classificar na Sul-Americana, São Paulo precisa classificar na Sul-Americana, né? Agora virou uma importância importantíssima para São Paulo. E ganhar esses 2 jogos no Brasileiro ou empatar pelo menos 1. Então, nesses 4 jogos que São Paulo vai ter, tem que fazer pelo menos 10 pontos. Pelo menos 10 pontos. Não negocio 10 pontos. Nada menos do que 10 pontos. Porque 3 jogos em casa e um fora. Então, pelo menos 9 pontos. Os 3 em casa tem que vencer. Começando por hoje. E já vamos me emendar a falar do jogo de hoje, né? Então, como eu falei, vai ter um público pequeno, eu imagino, né? Imagina assim, um público pequeno, né? Eu acho que São Paulo vai com força máxima, né? Deve ir com força máxima, né? A máxima do São Paulo também não é muita coisa também, né? Mas deve ir com força máxima. O jogo é 9h30, né? Eu acho, pelo que eu vi assim, as notícias, o Alan Franco volta, então vai com um time forte, que tem a obrigação de vencer o Milionários hoje, né? Tem a obrigação de vencer o Milionários. Com todo o respeito ao Milionários, que é um time tradicional na Colômbia e tal, tem que obedecer. Esse time, com altitude, com o time reserva do Roger, não venceu o São Paulo. Então, e não é que, teve um monte de chance, teve uma outra chance só. O time do Roger, reserva do Roger, que talvez seja um dos piores times que treinado do São Paulo. Horrível. E não ganha do time em casa com altitude, né? Em Bogotá. Então,
Eu levo a crer que o São Paulo tem a obrigação de ganhar um time desse aí, né? E assim, né? Como eu falo pra todo mundo, eu sou americano, acho daquela coisa, não um preferido, competição, mas que tá lá, tem que ganhar. E assim, muitos desses adversários, talvez não seja nem o caso do Milionários, mas por exemplo, o Boston Rivers por exemplo, são times de série B, time equivalente à série C. E assim, eu acho que o Milionários, pra mim, talvez seja um time aqui no Brasil a nível de série B que esteja na parte de baixo da tabela, entende? Assim, entende? Porque eu imagino, na série A, qualquer time da série A ganha um time reserva de São Paulo. Qualquer um. Qualquer um, né? Acho que até o Chapecoense, que é a última colocada, ganha. Na Série B eu também imagino que sim, né? O próprio Juventude, que é o nono, não ganhou, né? Então, foi expulso o Ferreirinha ali, beleza, mas mesmo com os contra outros já tava melhor o Juventude, né? Talvez com o Dorival ganharia. Então, assim, dá pra entender que da parte do nono, não sei que aposentar agora, do décimo, talvez ganharia. Aí eu falei, talvez esses times de Série C, os times que estão brigando pra não cair ali. Ou talvez esses times de Série C. O Milionários estão, São Paulo, jogando em casa hoje, tem a obrigação de vencer. E São Paulo tem que vencer, cara. Vem 3 derrotas. São Paulo precisa vencer. São Paulo precisa somar pontos. Precisa de paz. E bater paz tem que vencer. E vai ter que vencer hoje. Vai ter que vencer o Henrique e classificar pra Sul-Americana. Porque é o que dá pra levar pra Libertadores e que talvez dê uma paz. Né? Então, eu acho que é um título. Que não falei, São Paulo, 11 titulares ali com o Dorival. Eu acho que consegue. Dá pra pensar em ganhar o título da Sul-Americana assim, né? E talvez, eu acho que dá pra ficar na parte de cima da tabela, em sexto, sétimo com o Dorival. Tem 6 meses ali, depois da Copa vai voltar. Eu acho que vai desmanchar a equipe, né? Mas enfim, isso é o futuro. Mas falando de hoje especificamente, então tem que ganhar. Então eu acho que o São Paulo hoje deverá jogar com o Rafael, o Alan Franco e Sabino. Eu acho que o Wendel vai jogar, não acho que é o Enzo, o Enzo, porque foi muito mal no Fluminense ali. No Fluminense não, no contra o Juventude, né? Foi mal, né? Foi mal. Eu jogou, talvez seja o Wendel. Eu jogaria com o Wendel, falar a verdade. E o, o, o Ramon. Lucas Ramon. Lucas Ramon. Mas nem seja para o Daniel e Bobadilha. Aí eu acho que ele pode ir com. Talvez mais um meio no meio campo ali. Não, eu não acho que ele vai jogar com os 3 pontos. Eu não jogaria com esses 3 pontos. O pessoal fala pra mim, mas é o que tá treinando, vem jogando. Eu, sinceramente, eu acho que vai ser um erro também, porque não tem nada, não tá jogando bem, cara. Se é um time ainda que você vê que tem alguma coisa, tem um certo entrosamento, tem alguma coisa, você ainda fala, beleza, mantém. Mas, sinceramente, cara, pra mim é até arrasada. Não tem um negócio, não tem por que você manter isso aí, sabe? Eu acho que não tem por que manter. Porque, como eu tô falando pra você, o time de São Paulo em campo, taticamente, não é nada, não tem nada. Então, eu sinceramente, quem fala que tá treinando, que é melhor, eu, sinceramente, isso aí, nada, pra mim é melhor, cara. Você pegar um time assim, sem treinar, ficar ali jogar e colocar isso aí, é a mesma coisa, pra mim. É times erros de defensivo. O meio campo de São Paulo ali, o miolo ali tá muito. Só precisa de jogador que marca, né? Hoje talvez seja um jogo que nem tanto ali, não sei, né? Mas precisa de um meio campo mais forte, porque o miolo da zaga de São Paulo tá muito ruim ali também. São Paulo vem tomando muito gol, cara. São Paulo tomou 3 do Corinthians, 3 do Juventude, 2 do Milionários, 2 do Bahia. Olha o tanto de gol que o São Paulo vem tomando, cara. É muito gol, né? Então o São Paulo precisa ter um sistema defensivo mais forte. Eu acho que muito por causa do meio campo do São Paulo, acho que o São Paulo se defende muito mal. E assim, o ataque do São Paulo é um pouco produtivo também, cara. Um pouco produtivo ali, entende? Eu, sinceramente, então. Esse lançamento, assim, espero que não jogue mais com esses lançamentos. Então, Felipe, assim, se fosse o Dorival, já dava uma mexida ali, já entrava com três volantes, 3 no meio campo ali, mais um Cauli no meio ali, 2 atacantes, entende? Ou jogava assim, mas tentava fazer uma aproximação maior, mais ou menos como o Rato e o Nestor fazia ali. Não sei, mas com esse time, assim, com essa formação do jeito que joga aí, não dá certo, não deu certo. E eu mudaria. Espero que o Dorival mude, né? Acho que vai, né? Muita gente vê que ele é um paizão, que ele não cobra, eu vejo um pouco diferente. Ele tem sim, ele botou o Luciano no banco, ele com o Rames não jogava com ele. Ele é assim, né, cara? Então, eu acho ele bom treinando pra cá. Acho que ele vai dar certo, né? Então, custou a Copa do Brasil fazer isso, mas vamos torcer, né? Então, é isso, né? Então agora eu vou falar da Copa do Mundo, da convocação, e pra finalizar o assunto, né, da Copa do Mundo, que eu achei, né? Assim, você pode contestar, falando da seleção brasileira da convocação. Quem não viu a convocação, tá aí na internet aí, vê, deve ter visto todo mundo, né? Eu não vou ficar aqui falando por um, né? Mas enfim, mas assim, assim, na minha opinião, eu particularmente assim, quando eu vi essa convocação, eu não imagino, assim, não vejo assim no futuro assim, um,
um post de Hexa com essa seleção, né, cara? Eu não vejo, cara. Eu, sinceramente, assim, né? Eu não vejo isso. Acho que a seleção, assim, no meu entendimento, assim, vou falar a primeira coisa que eu penso. Não é culpa nem do Ancelotti, pode questionar o nome, o outro, um que foi ou não foi, faz parte aí, né? Mas enfim, não é nem por isso. Mas acho que a seleção brasileira não me passa confiança, assim. Me dá a impressão, assim, hoje, nesse exato momento, dia 18, 19, não me lembro, de maio, dá a impressão que a primeira seleção mais organizada, não digo mais forte, mas mais organizada que o Brasil pegar, vai ser eliminado. E seleções, leia-se por Colômbia, Noruega, é, Croácia, não sei se Croácia tá na Copa, né? Mas enfim, uma Bélgica da vida dessa vez, sabe? Uma seleção assim mais intermediária, mais organizada, né? Que hoje tem bastante seleções boas, né? Me dá uma impressão, né? Porque eu não acho que tem nenhum jogador muito craque assim na seleção brasileira, muito craque. Nem o Neymar não vejo esse cara. E eu já vou explicar, já vou chegar na época do Neymar, né? Já vou falar porque do Neymar também, mas enfim, não vejo nenhum. E vejo jogadores assim, não assim na grandeza pra estar na Copa do Mundo, sabe, cara? Assim, com todo respeito aos jogadores que forem, merecerem, talvez sejam os melhores nesse momento, mas assim, eu acho muito. Por exemplo, vou dar uma coisa. Eu, sinceramente, assim, né? Eu acho que você levar jogadores, 4 jogadores do Flamengo, mostra o nível ruim que é o futebol brasileiro, tá? De que tá a seleção. Porque normalmente, a seleção brasileira sempre foi muito lá fora. E eu, assim, vamos dizer que é meio elitista, mas eu tenho um pouco dessa visão. Eu acho que você tem que levar em conta o campeonato, o time em que ele tá. Pode dizer, não fazendo nada. Mas assim, olha, com todo respeito, assim, Ancelotti, assim, que eu acho um baita treinador, mas acho um pouco demais ter deixado, por exemplo, o João Pedro fora, cara. Eu acho que o João Pedro, pô, joga no Chelsea, cara, vencendo com o cara, não foi bem em alguns jogos, mas pô, joga bem, cara. Daí, assim, né, até que não levou muito jogador daqui, né, só o Neymar, né, mas, né, você pode até. Mas é que tô querendo dizer, por exemplo, eu acho uma beirada, ainda que diz que tá jogando no meio, mais jogador do que os zagueiros do Brasil, né, entende? Então eu acho que podia ter, né, então, nessa impressão, né, então eu não vejo isso na seleção, sinceramente, né? Não vejo isso, né? Não vejo a seleção assim, ganhando, cara, a Copa do Mundo, o posto, esses caras. Claro que futebol permite essas coisas, as coisas mudam, né? As coisas mudam, né? O Brasil pode mudar, pode acontecer tudo no futebol, né? Acontece de tudo, né? Mas assim, principalmente em Copa do Mundo, tem boa surpresa, mas quem ganha normalmente são seleções boas, né? São seleções mais fortes mesmo. Não são seleções assim que surpresas. Tem uma surpresa que a Croácia chegar na final, Marrocos terceiro colocado, o Portugal já tá chegando. Tem um assim, essas coisas? Tem. Mas assim, o ganhar a Copa do Mundo, o ganhar a Copa do Mundo, são umas seleções fortes, são seleções boas, né, cara? Então, isso aí tem seleções, ao meu entendimento, muito melhor que o Brasil atualmente, assim, né? Talvez não, mas taticamente, tecnicamente, coletivamente, né? E pra mim, a França é a melhor de todas, a Espanha é melhor que o Brasil, a Argentina é melhor que o Brasil, né? A Alemanha talvez possa ser melhor que o Brasil, né? Mas pelo menos essas 3 seleções é melhor que o Brasil. Portugal, é uma seleção também que tem bons jogadores, né? De alto nível, e um futebol, fora essas intermediárias. Mas, como eu falei, mas independentemente, o Brasil pode fazer uma semifinal, né? Faz um jogo digno, assim, cair. Eu entendo, assim, que o Brasil, pra mim, eu sempre falo, pra mim, chega nas quartas de finais. Meu palpite, chega nas quartas. Vai perder nas quartas de finais. Pra mim, a seleção mais encorpadinha que o Brasil pegar, perde. Acho que é nas quartas de finais. Então, eu acho que o duro pro Brasil fica nas quartas. Né? Mas pode ter, né? Eu não levaria o Neymar, né? O Neymar acho um jogador, assim, que pra mim, não... Não diz aqui veio, sabe? Eu acho um jogador, assim, sei lá, relaxado com a vida, relaxado, né? Um jogador muito mimado, pra mim, muito mimado. Eu pessoalmente não gosto. Fala assim, eu não sou hater do Neymar, estou dando opinião sobre o Neymar, sobre o jogador Neymar, né? Ele é uma pessoa pública e nós temos esse direito, tá? Vai prestar seleção brasileira, temos esse direito. Não tem nada com ele. Foi um grande jogador, um genial, mas acho que assim, fica batendo. Acontece, vai bater em companheiro, ficar discutindo com o torcedor. Cara, sinceramente, desde que ele tá no Santos, não teve grande relevância. Tem jogos marcantes. Você lembrar um grande jogo do Neymar, assim, um jogo que você fala, pô, o Neymar foi o cara, assim mesmo. Própria seleção brasileira e Copa do Mundo. Qual é o jogo marcante que a gente teve do Neymar, que o Neymar foi bah mesmo, assim, sabe? Talvez o 3x1 aí na estreia, 2 gols do Neymar contra a Croácia. Talvez. Daí na contra a Croácia nas quartas, mais eliminado. Entende? Então, assim, eu não levaria. Mas eu entendo levar também, né? Tipo, é um jogador que tem uma técnica absurda, é um jogador que tem uma habilidade, tem muito carisma, né? Muita pressão popular, né? Os torcedores, os patrocínios.
Eu entendo o Ancelotti levar, né, cara? Eu acho que eu acho que, por exemplo, você tá num país, você não conhece ainda, né? Você tá um ano no país, você tá vivendo, a gente falando na tua orelha, é muita coisa. Então é difícil chegar lá, eu fico imaginando, imagina você vai treinar Portugal, tá um ano lá, e todo mundo começa a falar, tem que levar o Cristiano Ronaldo, tem que levar o Cristiano Ronaldo, e daí onde ele vai o Cristiano Ronaldo. Você vai fazer o quê? Não vai levar, vai comprar uma briga, por mais grandão que você seja, você vai comprar uma briga? Você vai comprar uma briga desnecessária dessa? Eu acho que não, né, cara? Eu acho que não, entende? E assim, eu não levaria o Neymar. Talvez deixar o João Pedro de fora para levar o Neymar. Tecnicamente, talvez, tenha sido um erro, talvez, assim, né? Mas não, também, assim, o João Pedro também não é um cacaço indiscutível que, pô, tem que levar ou nenhum deles, entendeu? Então, assim, de tamanho, ainda o Neymar é maior que todos esses caras, né? O Neymar ainda é um cara assim, é um cara muito midiático, é um cara que tem muito apelo popular. Então, eu até entendo, não critico o Ancelotti levar. Imaginava que, por ser um técnico também que ele é, por ser um cara, assim, pra mim, de todos, ele é o maior de todos, futebolisticamente falando, ele teria esse tamanho, né? Mas eu entendo também ele levar, cara, porque, igual eu te falei, imagina se ele não leva, cara. Então, imagina. E patrocínio e tal. E assim, na seleção, assim, você fala assim, não, pô, não tem espaço pro Neymar ali, sabe? Porque nem eu acho que tem jogadores melhores, por exemplo, tem o Pedro, tecnicamente é melhor. Fosse o Neymar, se não fosse o Neymar, se fosse só o futebol do Neymar que você vê, assim, na minha opinião, não faz sentido nenhum levar ele, cara. Sinceramente, assim, tem jogadores ali. O Anthony poderia, já que levou um monte de pontinha, podia ter levado o Anthony. Podia ter levado até o Pedro aí, que tá fazendo gol, né? O Igor Jesus, que era do Botafogo, assim. Tecnicamente, acho que tem jogador que o momento é melhor que do que o Neymar. Mas não são superiores assim, tipo assim, infinitamente, indiscutivelmente, pra se dizer, não, tem que levar esses caras, não pode deixar o Neymar de fora, sabe? Não tem, assim, grandes, uns, uns caras assim tão grandes. Então, assim, mesmo de 26, como os caras, como eu vi esse comentário, mesmo de 26 não tem espaço pro Neymar, ainda mais numa seleção que talvez seja uma das mais fracas de nome, falando da história do futebol brasileiro, talvez, não sei, né? Pelo menos de cabeça, assim, desde que eu me acompanho por gente, pra mim, desde 98, que é a primeira Copa que eu me lembro, essa pra mim acho que é indiscutível. Porque assim, a seleção brasileira, eu sou. Desculpa falar assim, né? Mas, né, não quero falar entre, mas assim, normalmente assim, a seleção brasileira, todo mundo conhecia a seleção de Có e Sateado, né? De Có e Sateado, sabia o jogador de Có, são jogadores que eram conhecidos assim, né? Pô, tem muito jogador ali, cara, que sai da Paulista ali, que nem o pessoal fala, ninguém conhece, cara. Tipo, e, com todo respeito ao Igor Thiago, no meio atacante. Sai da Paulista, Matheus Cunha, cara, sai da Paulista, ninguém conhece, velho. Ninguém conhece, sabe? São jogadores assim que. Eu sei que é o encantamento, se é o que tem hoje, né? Então, assim, eu tô querendo falar. Então, não é uma seleção que é indiscutivelmente melhor, entende? Não é. São seleções assim que são jogadores assim. Como que eu posso te dizer? Como que eu posso te dizer? Assim, no cenário mundial, medianos, né? Mediano. Pode vir ser bom, pode um coletivo participar. Eu confio muito no Ancelotti. Então acho que faz muito sentido. Acho que era difícil o Ancelotti não, não levar o Neymar, porque também, como eu falei, por mais que ele tenha esse tamanho todo, cara, eu acho que você tem que se adaptar ao país dos outros, entende? Então você tem que ter certa relevância, tem que fazer certo. O futebol também não é só tecnicamente, né? É psicológica, é dinheiro, tem que trazer o público pra você, né? Então quando ele traz, até traz o público pra ele, né? Ele traz a seleção, por mais que uns vão discordar, outros não. Eu, por exemplo, tenho uma discordância, tenho uma discordância de levar, eu vou mais para a racionalidade e tal, mas eu entendo, assim, eu entendo tudo isso aí, não acho um absurdo. Não é uma coisa que você fala, pô, não deveria, não levou Neymar, fez uma merda. Não é, né? Porque, como eu falei, para muita geração. Quem não conhece futebol, um comentário que eu vi muito legal ontem nos programas, a única coisa que eu achei interessante, por exemplo, futebol, quem acompanha futebol e tal, vê o Neymar assim, mas a Copa do Mundo assim, principalmente, vai ter muita gente que só conhece o Neymar, tá? Vai ver o Neymar jogar, acho que o Neymar é o Leonardo DiCaprio do futebol brasileiro, né? E realmente, talvez seja, né, assim, mas tipo, não é, mas melhora as coisas, melhorou. Hoje em dia o futebol é outro, né? É outra dinâmica, é outra perspectiva. É como o mundo está jogando, temos que lembrar isso, né? É o mundo. Então imagina, por exemplo, o Marrocos que vai estrear contra o Brasil. Imagina o sangue nos olhos que ele tem que se ver. Se é uma seleção gigante do tamanho que o Brasil é a maior seleção do mundo. É a maior seleção do mundo. E talvez seja a maior camisa do futebol. É, eu acho, assim, eu não tô zero pra seleção, odeio esse pachequismo, detesto essa coisa, eu sinceramente, seleção pra mim é São Paulo Futebol Clube, gosto do São Paulo, pra mim eu torço pro São Paulo Futebol Clube, pra mim o importante é esse futebol, é São Paulo Futebol Clube, claro que eu gosto de futebol, gosto das coisas, assim, analisando futebolisticamente falando, o Brasil, assim, a seleção brasileira é a maior
maior camisa no futebol mundial, né? Maior que o Real Madrid, cara. Maior que o Real Madrid. O Real Madrid é uma camisa gigante, assim, né? Mas a seleção brasileira é pentacampeão do mundo. Teve Pelé, Garrincha, Ronaldo, né? Talvez dos 5 maiores gênios do futebol brasileiro do mundo. Na história do mundo, se pegar 5, assim, né? Porque é difícil, a gente vai ter um olhar muito pachequismo também. Mas assim, mas dá pra dizer que pelo menos dois desses 5 é brasileiro. 2 dá pra se dizer, o Garrincha e o Pelé. Você pode ainda falar do Zico, do Zico, você pode colocar o Zico nesses 3 também, né? Porque daí você pode falar Beckenbauer, Leone não, mas Beckenbauer, Platini, Maradona, Eusébio, né? Pode ter vários jogadores assim, né? Mas assim, certamente, assim, eu acho que talvez dos 5, 3 seja brasileiro, né? O Pelé, com certeza, né? O maior de todos. O Garrincha e o Zico, talvez. Né? O Zico, apesar muito que não ter Copa do Mundo, né? Mas, né? Pra se ter 2, assim, de 5 os maiores geniais do mundo, nunca ficou fora de uma Copa do Mundo, né, cara? Né? Então, assim, a camisa do Brasil é muito relevante. Se tem um técnico, por exemplo, prova disso. Trazer o Ancelotti para a seleção brasileira mostra o tamanho que é a seleção brasileira. A camisa da seleção brasileira para o mundo, né? Nós que somos brasileiros, por exemplo, eu nunca fui para o estrangeiro, para fora, pretendo ir. E muitas pessoas falam isso, cara, que você, quando fala que você é brasileiro, vão lembrar primeiro da seleção brasileira, né? Vão falar do Pelé, vão falar de futebol, por causa disso. A seleção te apresenta tua identidade como brasileiro, a seleção brasileira apresenta pro mundo, o mundo vê você na seleção brasileira, né? Então, você imagina, né, cara? Então, o quanto isso é representativo pra um povo, né, pra seleção. Talvez nem nós brasileiros tenha essa noção, né? Eu mesmo, como eu falei, não tenho esse pachequismo, não tenho, mas eu tô falando uma realidade aqui, né? Então, assim, você tem que fazer, voltando ao problema, então eu entendo o Ancelotti fazer isso, eu entendo, assim, sinceramente, assim, acho difícil ele não levar, você tem que se adaptar a isso, né? Só como eu falei, né? Futebol, as coisas é mais difícil. Pra mim, essa seleção brasileira me parece ser do que eu acompanho, né? A pior de todas, eu acho que é, por nome, assim, a pior de todas, sem dúvida nenhuma, na minha visão, assim. Talvez 2008, 2014 ali, talvez seja, era bem ruimzinho, talvez, assim, né? Olhando bem, assim, talvez. Talvez seja, não sei exatamente, né? Tem que pegar nome por nome. A do Tite ali, 2018. Talvez pegar essas 3 últimas aí, mas me parece, assim, de memória, assim, olhando assim de boca pra fora, essa é a pior, né? Mas é que talvez tenha o melhor treinador de todos também, né? E aí? Mas você imagina, você vai jogar contra Marrocos, que eu imagino esse jogo duríssimo, um fator que pouca gente lembra. A ansiedade, né? Entendeu? A cobrança vai ser muito maior. E você imagina pra Marrocos, que é uma boa seleção, cara. Que é uma boa seleção. Foi terceira colocada no, no, no Mundial, foi vice-campeão, não foi campeão porque o cara foi errar um. Apesar que teve uma Xuxa lá na final, mas enfim, né? Mas chegou na final da Copa Africana também, não tem. Cenário mundial tem muita coisa. É a atual campeão do Sub-20, né? Então é um processo de Marrocos que tem bons jogadores, então vai ser um jogo duríssimo pro Brasil. E a mobilização, claro que de Copa do Mundo, todo mundo, a mobilização é gigantesca, mas pro Brasil, pros marroquinos, talvez seja uma coisa ainda maior, que imagina. Então, e as seleções assim muito boas, né? Eu não acompanho tanto futebol assim internacional, mas quem acompanha diz que tem seleções que estão vindo muito forte para essa Copa do Mundo, né? Então, veremos, né? Veremos. Mas eu acho que assim, no geral, eu acho que eu entendo o que ela ter levado, né? Eu não levaria, mas eu entendo, acho que é difícil não levar, né? Talvez eu na pele dele faria o mesmo, porque, como eu falei, você tem que ter outras circunstâncias das coisas, né? Não é só o campo e bola. Porque como também, assim, vamos supor, levar o Neymar também não é nenhum absurdo também, né? Não é uma coisa que você fala, nossa senhora, que absurdo esse Neymar, né? Não é, né? Talvez fosse só pelo futebol do Neymar, se pegasse um cara viesse da Terra, do planeta São Paulo Futebol Clube, pusesse aqui, visse o futebol do Neymar, perguntaria, bom, mas como tá levando esse cara aí? Mas não é, né? Tudo passado, é um ótimo jogador, e talvez essa geração Neymar de 2010 pra cá, seja o melhor jogador assim, que o Brasil já teve. Foi um craque de bola, ninguém vai negar. É jogar bonito o Neymar, né? Ele tem um encantamento, assim. Ele foi um ótimo jogador, assim, né? Não vamos dizer que, né? Ele do Santos e o Neymar do Barcelona ali, começa ali, Soares ali. Foi, ó. Jogava muito. O Neymar foi um cracaço, né? Talvez assim, como eu falei, 2010 pra cá.
seja o melhor, talvez não. Eu não me lembro de cabeça. Cara, tem o Ronaldinho, final ali, mas tô falando nos áudios, assim, nos áudios ali, que se pegar só esse período ali, 2010 até 2017, 2018 ali, a Copa do Mundo ali, esses 8 anos, o Neymar era disparado, assim, um melhor jogador do Brasil, sem dúvida nenhuma, um cracaço. E tem essa magia, né? A publicidade, um cara que tem muitos seguidores, tem muita publicidade. A seleção brasileira precisa de money pra pagar um Ancelotti, né? Precisa de money. Então, levar o Neymar traz isso. Aí, claro que sim, o Neymar ia ter essa publicidade, mas o Neymar dá um alavanque nisso, né? Então também não é nenhum absurdo, né? Como eu falei, eu pessoalmente assim, analisando hoje, nesse momento aqui, dessa aqui, não vejo o Brasil assim, campeão do mundo, não vejo o Brasil chegando muito longe, não me passa confiança a seleção, mesmo com o Neymar, não acho que o Neymar vai ser um cara, me parece um cara que decide jogos assim, não parece que o futebol me parece mais competitivo, mais dinâmico, né? Então, eu imagino jogos muito duros pro Brasil, né? E vamos ver, né? Mas, igual eu falei, né? Futebol é imprevisível, futebol tem a coisa de você entender as dinâmicas, coisa que acontece ali no meio. Em 94 o Brasil quase não se classifica para a Copa do Mundo, né? Classifica na última, penúltima rodada lá com o gol do Romário, a galera pedindo o Romário, né? Eu não me lembro assim, mas a história que vem para nós. E vai fazer 24 anos que o Brasil não ganhava uma Copa, né? E a Conceição bem desacreditada, jogando muito mal, é verdade, né? Jogos ruins, nos trancos e barrancos, né? A prova diz que o último jogo foi nos pênaltis lá, com o Baixo estando para fora, mas ganha da Suécia 3-2, ganha acho que da Holanda 2-1, sabe? Uns jogos assim, de 3-2 depois da Holanda de novo, jogos duríssimos, mas é campeão, né? E o que marca é isso, é o título, né? É o título, né? O que marca é o título. Então, né, vem com. Vem com isso, né? Então o futebol tem muito disso. A Argentina também, né? A Argentina fazia muito tempo que não ganhava um título, ganhou aqui no Brasil, depois foi pra Copa, começa perdendo para a Arábia Saudita de 1-0 e classifica e é campeão, né? Então, né? Mas igual eu falei, eu imagino que assim, para título da Copa do Mundo, ficando na seleção de Espanha, França e Argentina. Imagino que fica nessa, não vejo o Brasil, Alemanha talvez, mas também não vejo a Alemanha campeã, não vejo a Inglaterra campeã, né? Mas quem sabe, né? Futebol é isso, né? Futebol é um encaixe, tem um treinador ótimo, tem um ótimo treinador, que é o Tchalão, eu confio muito. Mas eu, sinceramente, assim, para finalizar o vídeo, para eu voltar nesse assunto que eu falei, né? Não vejo o posto de ex-campeão com esses jogadores, cara. Não vejo, mas é futebol, né? Tá certo? Valeu, se inscreve no canal, tamo junto. E amanhã estarei aqui falando do jogo de São Paulo e Milionário. Eu espero com uma vitória tricolor, né? A vitória tricolor, uma vitória que São Paulo ao menos deu uma evolução, mostra um mínimo de evolução, um mínimo de ajuste ali, né? E que possa vencer hoje e vencer sábado também e decolar, tá certo? Valeu, obrigado e tamo junto.